A questão 3 diz assim, olha só, a questão 3 é sobre crase, ó. Acerca do termo destacado em, no caso o termo destacado é a crase aí, né? Recentemente, estive cuidando do meu pai de 87 anos, que se submeteu à implantação de um marca-passo. É correto afirmar. Primeiramente, devemos ficar atentos ao seguinte, né? A crase, quando diz crase, cuidado com a banca AOCP, pelo seguinte, o que é a crase, né? A crase é a junção de uma preposição mais um artigo, tá certo? Esta preposição, ela é utilizada em virtude do que chamamos de termo regente. Este termo regente, ele pode ser um verbo ou ele pode ser um nome. A OCP adora brincar com essa classificação. Se o termo ele é verbo ou se o termo ele é nome, certo? O artigo, ele vem do substantivo feminino. Esse artigo também, ele é um artigo definido. Cuidado, porque a OCP brinca muito dizendo indefinido. Não, a crase não ocorre em artigo indefinido. É no artigo definido. Então, cuidado com a nomenclatura, que a OCP, ela fala muito assim, ó. A crase é usada para atender a regência. Aí ele coloca verbal ou nominal de X. Ele gosta de afirmar a crase foi empregada para atender a regência do verbo X do nome X. Então é provável que venha uma questão com duas alternativas muito parecidas. Uma é afirmando que a regência é verbal da palavra X e ele vai afirmar da regência nominal da palavra X. Então você deve analisar exatamente isso. Então, crase, preposição mais artigo. A maioria das questões da OCP, ele vai brincar com justificativa. Por que houve crase? Por que houve regência? Então ele vai brincar muito com a justificativa gramatical. Tá bom? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Outro item importante é, o primeiro passo é a verificação da regência. Se o elemento ele rege a preposição a. O segundo passo é aquele método bem tranquilo de você substituir a palavra feminina pela palavra masculina. É o que eu chamo de regra do cachorro. Substitua a feminina pela masculina e aí eu vou empregar o quê? Ao ou aos. Vou empregar ao ou aos. Então, quando eu volto para cá, ele diz assim, ó, se submeteu à implantação, ó. Quem se submete a. Então, quem rege preposição é se submeteu. Se submeteu é verbo. Então, aqui estamos falando de regência verbal. Regência verbal, o termo regente é um verbo. Submeteu à implantação. Implantação é um substantivo feminino e aceita o artigo a. Neste caso, a crase que ocorreu pela regência de submeteu, que exige a preposição a, e o artigo a, que acompanha o substantivo implantação. Na letra A, ele fala, possui acento indicativo de crase entre duas preposições. Não. Possui acento indicativo de crase entre dois artigos. Não. É composto por um artigo e por uma preposição, os quais acompanham, olha só, ele está introduzindo aqui a ideia de funções sintáticas. O que é um complemento nominal? O próprio nome já diz, complemento nominal completa um nome.
A implantação está completando o verbo, então aqui não há de se falar em complemento nominal. A letra E diz, possui acento agudo, não é acento agudo. O acento pelo qual é utilizado na crase é chamado de acento grave. O acento agudo é para a direita, o grave é para a esquerda. Olha quanta coisa deu para revisar aqui, né? E ele fala, ó, artigo indefinido. Não, a crase não pode ocorrer em artigo indefinido. Tá errado aí. A resposta, no caso, ó, é a letra B. É composto por um artigo e por uma preposição que introduz um complemento verbal. Quando ele diz é um complemento verbal, existem dois complementos verbais na língua portuguesa. O objeto direto e o objeto indireto. Então, neste caso aqui, ó, a implantação é um complemento verbal que tem a função sintática de objeto indireto. A diferença básica é que o direto é sem preposição e o indireto é com preposição, certo? Letra B é a resposta.